A Guerra do Paraguai afetou o Brasil economicamente de maneira muito negativa, pois gerou muitos encargos e dívidas que puderam ser sanados apenas com empréstimos estrangeiros, que fez aumentar ainda mais a dívida externa, principalmente relacionada à Inglaterra. E ainda o conflito provocou a modernização e o fortalecimento institucional do Exército Brasileiro. As repercussões da gestão econômica pós-1850 no Império do Brasil estavam revestidas em seu caráter empirista. A crise do encilhamento do Banco do Brasil em 1857, por seu forte caráter especulativo, proporcionou seus contornos em torno da geração de novas empresas que precisavam comprovar apenas 10% do seu capital social para ter as suas ações divulgadas nas bolsas de valores. Além disso, abandonou-se o princípio da unidade emissora, de que valia o Banco do Brasil, e alguns bancos na corte e nas províncias passaram a gozar desse estímulo, os quais retiravam o poder governamental da interferência dos assuntos econômicos. Assim, com a falência de uma das mais tradicionais casas bancárias do ramo, os olhos da administração fazendária se abriram no sentido de criar um tesouro nacional para proteger os interesses e investimentos privados. Porém, veio a Guerra do Paraguai, e o Império do Brasil teve que readequar a posição econômica rígida, balizada no início da década. Surge assim a importância dos aspectos econômicos para resolver o problema logístico, diplomático e militar. Permitir as operações militares em uma região convulsionada por conflitos internos a milhares de quilômetros de distância. Cada situação descrita possui um conjunto de requisitos específicos, onde nem sempre se recorre ao capital externo para aliviar determinada crise institucional, seja ela interna ou externa. Em um país de dimensões continentais, a Marinha do Brasil e o diminuto Exército Brasileiro consumiam juntas cerca de 1/3 do orçamento antes da guerra. Como se pode observar, o controle do comércio exterior, demonstrado pela regularização da entrada de produtos industrializados, norteia a aquisição por parte do Estado, mantendo as contas equilibradas. Até mesmo com a péssima colheita do tabaco em 1860, não impediu que o Paraguai fechasse aquele ano com saldo positivo. Era por intermédio do Banco Mauá que o governo fazia o fornecimento de dinheiro para a Marinha e para o Exército, mediante a comissão de 1,5%. Para dar conta de tantos negócios, ele, o comandante em chefe das tropas brasileiras, se via obrigado necessariamente a delegar atribuições a subordinados e agentes, muitas vezes sem competência e sem responsabilidade legal. O cumprimento de deveres que ele não podia cumprir. Mas a manutenção da soberania paraguaia também cobrou seu preço. Os governos brasileiros conservadores atuaram entre 1868 e 1876, a partir da premissa de que o Paraguai, destroçado pela guerra, não tinha condições por si só de manter-se independente e seria anexado pela Argentina, o que deveria ser evitado por uma ação consistente do Império. O Paraguai praticamente não deixou dívidas ao final do conflito. Segundo Harris, Solano Lopes pagou quase nada às suas tropas e mandou um navio de ouro suficiente para satisfazer seus credores. O governo provisório foi estabelecido e foi decretado após a sua contratação do primeiro empréstimo de 200 mil, a primeira cunhagem de moedas de 1, 2 e 4 centavos de peso, totalizando 100 mil, em cobre. Aliado a isso, o governo paraguaio intentou regular o câmbio em 2 decretos em 1871 e 1875, fixando a equivalência de 5 para cada libra esterlina. No entanto, como o valor de face era baixíssimo, as moedas de prata bolivianas e os patacões predominavam nas casas comerciais. Por outro lado, o Paraguai exportava erva mate, madeira e tabaco e carnes. Após a guerra, 22 barcos com serviços regulares faziam o trajeto. O Império do Brasil e seus aliados venceram nos planos políticos e militar, mas o plano econômico apresentou consideráveis ressalvas,
pois o conflito degradou recursos que poderiam dinamizar o comércio, a produção e a interiorização dos países da Tríplice Aliança, sobretudo a Argentina e o Brasil. Dessa forma, os capitais ingleses cumpriam um papel desenvolvimentalista no mesmo trinômio, conforme ocorreu com o Paraguai, e cobrou caro seu preço. Em 1865, o quadro observado nos três países aliados, a adequação monetária financeira de forma empírica sobre a supervisão dos banqueiros europeus. 10 anos depois, a recessão forçou os aliados a pôr termos nas pretensões expansionistas dos vencedores. A brutal luta envolvendo os quatro países contribuiu para pacificar as questões fronteiriças após a assinatura do tratado entre Argentina e Paraguai e a consequente retirada das tropas brasileiras de Assunção, em junho de 1876.